Então vamos lá, boa noite a todos que estão aí acompanhando a gente nessa live de hoje. Meu nome é Murilo Arantes, né? Faço esse trabalho aqui pela Agrocentropia, que é esse canal, né? Mas que também é uma empresa de consultoria em sistemas agroflorestais e agricultura orgânica, mas a gente tem esse canal aqui pelo YouTube, né? Pelo Instagram e também pelo YouTube. Esse perfil no Instagram e o canal no YouTube, né? Para poder divulgar o nosso trabalho, mas desde março também fazendo essa série de entrevistas aí que eu pretendo ir até março com elas e deixar esse registro aí dos agroflorestores que até então eu conheço e o trabalho e que são referência de alguma forma para mim e para o movimento agroflorestal. Eu espero que eu consiga conversar com a maioria dos agroflorestores e agroflorestoras do país, né, de referência. É, Hoje eu vou entrevistar o Rubens. O Rubens é agrônomo, né, técnico agropecuário, em agropecuária. Tem uma experiência grande com sistemas agroflorestais, trabalhando desde 2015. Eu conheci o Rubens, né, aqui em trabalhos que ele realizou aqui em Goiás. A gente se encontrou aqui, ele já fez trabalhos aqui na região e é uma pessoa que tem uma referência de trabalhos aqui em volta de Goiânia, em algumas regiões, mas tem atuado bastante no município de Paracatu e ele vai contar um pouco para nós dessa experiência dele. Mas ele tem lá, tem tido, né, bons resultados com sistemas com horta, né, que levam sistemas também para um sistema florestal, SAF em larga escala, focado em culturas de ciclo curto e frutíferas. Atua também com agricultura orgânica e agricultura sustentável, focado na proteção das plantas através do controle biológico. Essa é uma nova tendência, vamos dizer assim, positiva da larga escala, né, que é a busca por defensivos biológicos, né? E o Rubens tem se especializado nisso, vai falar um pouco para a gente. Baseado nos princípios de manejo ecológico dos solos, nos princípios do Soil Food Web, né, da Elaine Ingham, a gente vai falar um pouco disso também, da multiplicação, né, on-farm de biológicos e emprego de produtos microbiológicos na agricultura, principalmente nessa agricultura de larga escala para transição, mas tem muita coisa que eu acredito que dê para a gente utilizar também em pequena escala, que o Rubens vai poder falar para a gente. Então vamos lá. Mas diga aí, Rubens, se apresenta para a gente, né? Fala um pouco de você, sua origem e da onde você veio, quem é o Rubens. E seu sobrenome também, né, bicho? Porque... Ah, certo. Bom, meu nome é Rubens Kramer, sou descendente de alemão aí, umas 5 gerações atrás, veio para o Brasil aí para ralar, né? No começo da agricultura aí, de pós-escravidão, vieram os brancos da Europa para trabalhar, né? Pobre. Mas enfim. E aí, minha trajetória, né? Assim, como você já falou aí, eu sou técnico agrícola, fui trabalhar um tempo na roça, aí vi que eu precisava estudar mais um pouquinho, fui estudar, comecei agronomia aqui em Paracatu e fui parar lá no Goiás, fui fazer agronomia no Instituto Federal Goiano, lá no campus Urutaí. E aí, essa jornada com a agrofloresta, com esse caminho da agricultura orgânica, agroecológica, eu fui conhecer lá no Instituto, através do professor Milton Dornelles. A gente tinha um núcleo de agroecologia lá, né, o NEPA, e nessas andanças aí pelo Brasil, uma delas, a primeira, né, que eu fui na verdade pelo núcleo, foi em Brasília, onde eu conheci o João. E lá o João conversava com os doutores lá já, como quem conhece o João aí sabe, né? O João sempre tem uma personalidade forte, marcante. E eu falava, cara, esse cara aí é o mais esperto da sala aí, né? E ele explicava a questão dos caras lá, estavam falando sobre a questão algumas coisas de app, enfim. E aí o João falava de implantar algumas nativas de outros biomas, né? Exóticas, no caso ali, né? Numa área de morro, que é a área dele, quem conhece lá, um cascalho, uma terra mais fraca, não é uma terra muito de mata de galeria, uma terra mais gorda, digamos assim, é uma terra de cultura. Mas enfim,
E aí lá o João explicava sobre a agrofloresta e eu demorei um ano para cair a ficha, né? E aí em 2015 eu comecei a trabalhar realmente com agrofloresta em alguns projetos dentro da faculdade. E aí fui fazendo alguns cursos, comecei a fazer projeto de extensão dentro da faculdade e desenvolvendo aí alguns módulos de SAF com foco sempre em hortaliças e culturas de ciclo curto, mandioca, milho, algumas anuais aí para viabilizar a roça, né? Fazer a roça que o pessoal costuma fazer sempre todo ano, então para tirar renda ali e incentivar o agricultor a estar destinando uma parte da área dele, né, para implementar. Então, nessa trajetória aí, acho que até me delonguei, fui parar aqui em Paracatu de novo, voltei para casa, vim trabalhar com agrofloresta, com o grupo Agrizam, e aí nós tínhamos uma área relativamente pequena, 4,5 hectares, e aí quando eu saí do sistema, nós estávamos caminhando para 14 hectares de SAF, com foco em frutíferas, e nós tínhamos mandioca em algumas entrelinhas, uma entrelinha em cima, não. Certo. Aí fiquei aqui um ano trabalhando com um sistema desse, com foco em frutíferas. Depois eu fui para o Goiás, trabalhei mais um tempo lá, fui empreender com um agricultor chamado Hortz, em Caldas Novas, um grande amigo. Fizemos uma parceria e nós fomos trabalhar, eu já trabalhava com hortaliças, né? E aí vamos implementar realmente a agrofloresta da horta à floresta, né? E aí lá foi outra grande experiência, muito boa. Lá eu também comecei a utilizar controle biológico. Antes eu gostava, mas eu não percebia ele mais a fundo, né? Então, sim. Aí eu fui obrigado por questões econômicas. Eu plantava abóbora, abobrinha italiana, se eu não aplicasse, eu não colhia nada. Tomate, eu tinha alguns problemas. Se eu fosse na bruta mesmo, eu colhia, sabe? Mas eu colhia, cara, 30% do que eu plantava. Então, aí não compensa. Era minha ignorância, não. Vamos usar o que tem, ferramenta boa. E aí foi nisso que eu fui entrando no controle biológico. Voltei para Paracatu e aqui eu estou 1 ano e 4 meses já no grupo Agrizam de novo. Mas só que aí agora, dessa vez, eu estou um pouco mais focado na área de grãos, agricultura sustentável, né? Que é o uso de químicos consociados aí com biológicos, sempre voltado mais para a independência, sempre trazer uma jornada, né, uma ascendente. Então, cada vez mais a ideia é se tornar independente de algumas ferramentas, especialmente as químicas, né, ficar mais dependente de ferramentas biológicas, que já é um grande caminho aí. E aí nós temos alguns amigos aí, igual o pessoal da Fazenda Mata da Mata do Lobo, né? E aí é mais ou menos isso. E aí também nesse caminho nós também implementamos aqui uma área de orgânicos, produção de grãos e certificado, né? Então estamos com 136 hectares certificados, fazendo uma lavoura de feijão, tivemos boa produtividade. Bom, esse é um pouco do meu histórico aí, bem resumido. Legal. Então, eu não quis interromper, mas voltando lá no início. Você é nascido em Paracatu, ou não? Cara, eu sou nascido em Unai, vizinho Unai. aqui. Minha mãe não gostava daqui, não. Achou meio fraco os médicos, foi para a cidade vizinha. Pode crer. Não, é porque lá em Unai a gente tem algum amigo em comum também. Eu acho que você conhece a Luísa e o Luciano, que estão até aí, da Irumã. Isso, conheço. São lá de Unai. Eu também já tive por lá, fiz trabalho na época quando eu trabalhei com assessoria ambiental, fiz alguns trabalhos em Unai. Beleza, Rubens. E hoje, você passou um pouco assim Você teve algum contato com o Ernest, ou foi só com os alunos dele, no caso com o João, outros professores, quando você passou a estudar agrofloresta mesmo? O que te chamou a atenção nesse sistema de cultivo, né? Por que você decidiu então, né? Claro que uma das principais referências suas talvez tenha sido o professor Milton, mas o que te chamou a atenção? Por que você, né? O menino nascido lá em Unai, aí no interior de Minas, podemos dizer aí assim, optou por uma agricultura agroecológica como opção de atuação profissional?
Certo. Assim, eu acho que às vezes muitas pessoas já são tendenciadas, têm uma resistência menor a esse caminho de perceber a agricultura orgânica, enfim, agrofloresta e essa vertente, né, de agriculturas. Então, eu tive um professor desde o técnico agrícola, que era um professor que pensava um pouco diferente e trabalhava já com algumas técnicas mais racionais, não em cima de alguns parâmetros muito grosseiros agronômicos, né? Tipo aquele calendáriozão. Então o cara tinha uma ideia diferente. Então eu falei, não, e eu sou da roça, sabe? Assim, apesar que meu pai trabalhava numa fazenda grande, eu tinha contato com pequenos agricultores, a gente plantava no quintal de casa, e assim, então eu sabia o que você precisava colocar na terra para dar. Eu fui estudar para saber o que significava aquele tanto de esterco, aquele adubo, enfim, né? Então, mais ou menos isso. E aí eu fui conhecer a agrofloresta e aí eu comecei, para falar a verdade, cara, eu assisti se brincar aquele da Horta da Floresta, eu acho que eu assisti mais de 100, umas 200 vezes, cara. Sério, cara. Era quebrado, estudante, cara, e não tinha condição. E aí eu falava, cara, puta, eu achava muito caro, pô, pagar um curso, fora a viagem, mais tudo, cara, e aí não viabilizava. É um custo Eu alto. falei, não, uma hora eu vou fazer um curso. O povo, minha mulher, cara, minha mulher pirava. Eu morava com um amigo na República também, os caras piravam. Você ia assistir isso de novo, velho, mas você não assistiu já. Não sei o que, para com isso. Cara, eu assistia e olhava o que tava em cada linha. Primeiro era o eucalipto, depois uma banana, tinha uma nativa, que eu não sabia o que era, mas ali era o lugar das nativas. Aí lá na frente, quando eu fui fazendo o curso com o João, aí fiz curso com o Ernest também. Então, assim, eu conheci o Ernest em um curso lá no João, foi quando eu tive a oportunidade, foi na porta de casa. Eu falei, não, agora eu estava trabalhando já também. Aí, não, agora já podia. Então, assim, é mais ou menos isso a ideia. Eu conheci o Ernest lá no João, tive contato com ele umas 2 vezes, e aí estamos estudando sempre com o pessoal aí, tendo referência com as pessoas que estão à frente, mais contato, como você, João, Rômulo e companhia aí. Né? O Antônio, o Mid também. Legal, muito bom. A gente tem muitos amigos em comum, né? Aqui o Rafael aqui em Goiânia, né? O Bruno que trabalhando, a gente até se encontrou lá uma vez, né? Encontramos lá no sítio deles. E é isso aí. Eu sei que você já fez live também com o Ricardo Lopes, né? Que é um grande amigo nosso também. Isso também. Isso, temos muitos amigos em comum. Hoje, então, sua atuação profissional, você está trabalhando contratado por um grupo, né, de plantio, né, a Agrizan. Hoje sua função é o quê, Rubens? Até mesmo para que a gente possa deixar de inspiração para jovens que estão, às vezes, terminando um curso de agronomia ou de técnico agrícola, e eu acho que pode se inspirar na sua dedicação, no seu caminho profissional. Hoje em dia você é uma pessoa que tem uma atuação, né, assim, com um trabalho já reconhecido, né? Hoje sua função aí é o que, exatamente? Eu estou como coordenador agrícola aqui, né? Supervisor agrícola. Então sou responsável pelas aplicações da fazenda, né? E apoiar aqui a questão da gestão, né? Então sou um braço direito aí do gerente e responsável pelas aplicações. Então plantio, tudo a gente está envolvido, né? Antes eu estava um pouco mais na área dos biológicos, a multiplicação dos biológicos. E a gente deu uma reduzida na multiplicação, estamos reorganizando, estamos usando os produtos mais comprados um pouco. Então agora nós estamos comercial, né? Então estou um pouco nessa área da supervisão aí, né? Das aplicações. Isso, das aplicações. Também monitoramento? Monitoramento também dos orgânicos, né? Os orgânicos, o monitoramento é meu. Da parte convencional, nós temos uma outra amiga nossa, a Jéssica, que é da parte dessa questão de dar um apoio para o agrônomo no monitoramento das fazendas. Ah, tá. Muito bom. Vamos falar um pouco, Rubens, que eu acho que é um tema interessante. Eu já até abordei ele em algumas lives com algumas pessoas, inclusive com o Rogério Vian, que eu acho que vocês estão integrados também no GAAS, né? Isso.
Tá. E que é a respeito dessa possibilidade do agricultor que está fazendo uma agricultura de larga escala de grãos, né, poder melhorar a sua agricultura, ou seja, trabalhar a favor do solo e não contra ele, né? É, o que que você diz que você já viu e que tem dado resultado dessas novas tecnologias sustentáveis, né, que é como a gente tem chamado, para quem ainda não conhece saber dessa possibilidade? Certo. Bom, Murilo, acho que nós temos muitos pontos que são conhecidos da agrofloresta, da agricultura orgânica, mas uma coisa que eu saliento, quem não conhece o GAAS, vá conhecer, é um grupo fantástico, o Ernest, acho que também tem uma passagem, um momento de entrada e permanência, né, esse trabalho que ele faz, o Ernest está envolvido junto com o GAAS, né? Então, o GAAS é Exato. um grupo de agricultores que se movimentou em busca de algumas respostas, né? De alguns problemas que eles tinham em suas propriedades. E grandes agricultores de soja, tidos como os nossos grandes inimigos aí, né? Dos sistemas orgânicos e agroflorestais, né? Então, acho que é uma quebra de paradigma a gente entender que tem um grupo de agricultores, um grupo de produtores rurais que se preocupa com essa questão ambiental, com a questão da saúde e com a questão econômica também, né? Porque uma economia pautada em uma coisa próspera e sustentável, né? Enfim, então o GAAS, ele tem, acho que o grande trunfo é essa troca de experiência igual você propôs no Ver Quem Planta, sabe, Bruno? Essa troca de experiências que é essa conexão. Acho que o primeiro grande insumo é esse. Comunicação, troca de experiências e uma coisa muito mais focada, realmente em troca de experiências e não em perder tempo. Segundo insumo seria, digamos assim, nós vamos por, igual eu falei, muitos que são conhecidos aí, né? Que são, por exemplo, o pó de rocha. O pó de rocha é fantástico, nós temos vários tipos de rochas. Então, temos rochas silicatadas, as maioria são fonte de potássio. Então, a maioria são rochas silicatadas, tem bastante silício. Silício é um elemento importante, benéfico, acumula na parede celular da resistência. Tem trabalhos da Embrapa aí já há vários anos usando silício para desgastar o maxilar de lagartas instars, de primeiro instra. Então, a lagarta fica banguela, brincando assim, ela desgasta os dentezinhos dela, ela não consegue se alimentar mais e morre por inanição. Então, assim, é um trabalho antigo, tá aí, pó de rocha, existem vários tipos de pó de rocha, aí o camarada tem que estudar, correr atrás, buscar esses contatos de algum profissional que possa dar assistência ou trocar figurinha com algum agricultor aí, né, que já tenha uma experiência maior. Segundo, e eu acho que eu até inverti a ordem, primeiro, eu não usaria pó de rocha sem estar usando adubação verde. Primeiro, vamos inverter. Adubação verde vem primeiro, eu acredito. Porque a adubação verde aí, para qualquer um que não usa, começa com milheto. Milheto é barato, fácil, você joga a lanço, passa uma gradezinha ou não joga mais. Se dá uns dias chuvosos, igual está agora, chovendo 2, 3 dias por semana, ele nasce bem. Depois vai incrementando, passa para um mix aí, chega em uns 5, 7 espécies. Excelente, entendeu? Então, assim, primeiro vem a adubação verde para fazer o trabalho de descompactar solo. Quem descompacta solo são as raízes. Então, as raízes das plantas, não adianta nada eu fazer um processo mecânico se eu não tenho o que conserva esse trabalho. Então, todo o meu investimento em petróleo, em combustível fóssil, em dinheiro que eu gastei, vai se perder de uma safra para outra, vai estar compactado igual. Então, tem como você entrar com a adubação verde, recuperar o seu solo nessa questão e preservar o trabalho que você já faz, mecânico, reciclar nutrientes, enfim, tem vários benefícios. Então, acho que é a questão de adubação verde, pó de rocha, aí você entra aí com alguns micro-organismos, né? Alguns EMs, tem muitas empresas que vendem. Vou dar um exemplo aí, não estou puxando a sardinha, estou falando até um dos mais caros, que é um da Boring, o Fast Bocashi, excelente. Então, assim, uma referência bem caro, enfim. E aí, mas
a gente tem outras empresas que fornecem, enfim, acho que isso é a questão que eu falei do grande insumo. Aí lá dentro do grupo você conhece o fulano que compra da empresa X, aí já tem a Y. Então esse networking em conhecer quem fornece os produtos, o que está dando certo aqui nessa região ou não, né? Então vamos lá. Então adubação verde, pó de rocha, o uso de biológico, né? Essas comunidades, né? Comunidades de micro-organismos, que são esses EMs, né? Mas são comunidades um pouco mais eficientes. Aí nós entramos em alguns como o azospirilo também, que é um isolato comercial, que é um promotor de crescimento ali, né? Ele também ajuda a fixar nitrogênio, né? As gramíneas a fixar nitrogênio de 30 a 40 quilos por ano, né? Não é significativo igual a soja, igual a crotalária, mas já é alguma coisa, né? É um organismo interessante. E aí a gente vai partindo para cada vez mais ir subindo os degraus aí. Você vai partindo por um controle biológico também, fazer aplicar algum produto biológico, comercial ou multiplicado. Você vai fazer chá de composto, que é o que a Elaine ainda propõe, né? Para você restabelecer a questão da sua biota, do seu solo, né? Seu microbioma, que aí ele é dividido basicamente em 3 grandes grupos, né? A gente tem as bactérias, fungos e protozoários, né? Então, assim, e aí essa cadeia, essa comunidade, ela tem que estar, digamos, igual a agrofloresta, né? Tem os andares, né? Baixo, médio, alto e o emergente. Então, tem que ter uma proporção para estar equilibrado o sistema, para ele estar rodando em máxima eficiência, né? Então, tipo, se a gente liga um ventilador e ele está amarrado ali, o rolamento está enguiçado, ele vai forçar o motor, logo vai queimar, né? Ou, enfim, não produz o que poderia produzir, né? No serviço. Então, Entendi. a ideia é essa, sempre estar subindo os degraus, acho que começa pela adubação verde. Sempre. Não, muito bom. Carbono para o solo. Começa por aí. Exatamente, né, Ubs? Eu acho que essa é a base, realmente, eu vejo também como o alicerce para todo o restante do trabalho, né? Que é a cobertura. Não dá mais para a gente ficar revolvendo o solo, expondo o solo, né? A gente está num clima tropical, né? A condição nossa aqui de agricultura, eu sei que você tem como referência também a Ana Primavera, né? E a Elaine também, né? A importância de a gente trabalhar com as plantas de cobertura, né? Para a produção agrícola, seja ela qual for, se for produção de grãos, seja horticultura. A gente não pode fazer agricultura aqui nos trópicos sem cobertura do solo, né? E aí entra um desafio, como cobrir o solo, então. E aí a gente sabe que o Rubens falou um pouco aqui, né, de começar com milheto, né, mas às vezes pode pôr alguma gramínea, né, se não der. Aí depois vai entendendo qual que é o melhor mix para a sua região, mas testar esses mix, né, e a gente tem visto muitos agricultores fazendo isso, né, o GAAS, que é o Grupo de Agricultura Sustentável, né, que eu citei, o Rubens também, né, está envolvendo esses agricultores, mostrando que é possível fazer uma agricultura meio de larga escala, que é, como o Rubens falou também, tão condenada, né, por danos ambientais, mas é exatamente esses que estão propondo a mudança, isso que é muito bom, né? E como que você vê assim, né? Vamos falar um pouco do trabalho da Elaine. Depois eu quero a gente falar um pouco também da produção de orgânicos aí na fazenda, como que tem sido, né? Mas já que você citou, né, dos biológicos, que eu acho que esse é um grande desafio. Tem os comerciais, né, mas tem como produzir isso também on-farm, não é isso, Rubens? Como é que está isso hoje? Qual que é a base do trabalho da Elaine? Você falou, né, os 3 grupos e tal, mas essas aplicações, essa multiplicação, ou o trabalho da Elaine também tem que comprar, como que é isso? Explica pra gente. Bom, como você citou a Ana Primavera aí, eu percebo que o trabalho da Elaine é semelhante ao da Ana Primavera, mas a da Primavera ela é um pouco mais amplo e focado em questões físicas e químicas do solo, né? Ela fala um pouco de química do solo, de nutrição, ela é um pouco ampla, ela pega essa amplitude aí, né?
de um momento bem atrás, onde a gente não tinha todo esse aparato tecnológico para quantificar essas pesquisas que hoje a gente tem aí, o pessoal falando, e tirando esses micro-organismos, conhecendo esses micro-organismos do solo para fazer controle biológico, aí, produto, né, comercial. Mas vamos lá. Então a Elaine, ela é semelhante, mas ela trata o manejo ecológico do solo focado muito mais em microbiota, entendendo quem são esses organismos e o que eles fazem no solo e a relação de um com o outro, especificamente com essas comunidades. Então, essas 3 grandes comunidades, então por isso ela fala que é uma questão de cadeia, de conexão, né? Então, está tudo conectado ali. Então, eu tenho que ter um equilíbrio. Então, por exemplo, eu não tenho mais leão do que zebra, catitu, javali, enfim. Se eu tiver mais leão, os leões vão morrer de fome. Não vão ser bonitos. E na natureza tudo é bonito. Nada, ninguém é magro, esquelético, né? Então, assim, a ideia esses grupos, eles têm proporções equilibradas. Então, se a gente vai lá na Amazônia e tira um solo, uma amostra de lá do solo nativo, vai ter um equilíbrio. Você vai ver essa proporção semelhante. Acho que falhou um pouquinho, Rubens. Vamos ver aqui se volta. Deu uma travada. Vamos lá, o pessoal que está acompanhando aí, né? Agora que a prosa deu uma esquentada, prosa boa, para nós conhecer mais o trabalho da Elaine. Acho que caiu a internet lá do Rubens. Rubens saiu. Vamos esperar um pouquinho aqui. Eu já convido ele aqui. Eu acho que talvez a internet dele tenha caído. Mas esse trabalho é muito importante, né? A gente sabe que eu também concordo com o que o Rubens falou, né? O trabalho da Ana Primavera tem uma amplitude do entendimento da forma da gente fazer agricultura aqui nos trópicos, né? Ela conseguiu falar desses princípios e pesquisar a fundo, né? Falar da rotação de culturas, cobertura de solo, plantas leguminosas, né? Ela fez esse mapa do que a gente pode usar, né, para fazer uma agricultura agroecológica, né, no manejo ecológico dos solos. Mas o pouco que eu tenho estudado, eu ainda não fiz nenhuma formação dos cursos com a Elaine Ingham, eu pretendo fazer. Em breve, o Rubens já fez curso com ela. Eu acho que ela conseguiu avançar nessas proporções, né, como ele vinha explicando, né? E a forma de multiplicação também, eu acho que isso levar isso para o campo de atuação em larga escala, né? Nos Estados Unidos ela atende muitos agricultores e atende milhares de hectares de produção com resultados comprovados, então isso é uma diferença também. A Ana ficou muito restrita ao ambiente acadêmico, se investiu, né, muito tempo da vida para desenvolver pesquisa, e isso é fundamental também. A Elaine também é uma pesquisadora, mas que tem uma atuação forte na consultoria agrícola também. Vamos ver se o Rubens já está por aqui, para poder incluí-lo aqui novamente. Ele ainda não voltou, não, já está aqui. Vamos lá. Pom, pom. Elaine esteve aqui no ano passado no Brasil, a convite de alguns integrantes do GAS, né? E veio pelo Grupo de Agricultura Sustentável. Fala, Rubens. Voltou? Beleza? Voltou, meu amigo. Beleza, foi mal aí. Foi mal não, você não tem culpa nenhuma. Faz parte. Tá na roça, é assim mesmo. Tá na roça, tá tranquilo aí. Mas você não machucou não, né? Não, tranquilo. Caiu aí, mas não machucou não, né? Então tá bom. Não, então. não machucou não. Você estava falando, né, do solo amazônico. Se a gente pegar uma amostra lá do solo nativo, a Amazônia, né, do solo natural amazônico, da mata, né, da floresta nativa, a gente encontra uma proporção de equilíbrio ali entre os 3 grupos principais, não é isso? Isso. Então, assim, basicamente, vou ser um pouco mais rápido, sucinto aí. Então, a gente tem, numa região de floresta, frutíferas, a proporção é de 50 para 1. 50
fungos, relação fungo-bactéria. Uhum. Então é 50-1. Uhum. Então a ideia é sempre ter mais fungos do que bactéria. Não em número, mas sim em volume, em massa. Não em números. Números a gente sempre vai ter muito mais bactérias, porque as bactérias são 10 vezes menor do que uma célula de um fungo, normalmente. Entendi. Então a gente vai ter em massa. Então ela tem uma tabela, né, que permite que a gente calcule isso, a gente joga só os valores, que a gente quantifica isso em microscópio, e aí você coloca a quantidade que você achou ali. Não são micro-organismos específicos, ela não trabalha com especificidade, ela não gosta da ideia de especificidade. Por quê? Porque quando você trabalha com especificidade, você está trabalhando na ideia de monocultivo, de voltar, né? Então ela trabalha na ideia de como Ernst, de ascender, né? Então a ideia é trabalhar com comunidades e melhorar essas comunidades. Vou jogar fungos lá no solo, porque a maioria dos fungos são bons. Então só para a gente ter ideia aí, menos de 5% dos fungos são patogênicos, menos de 10% dos nematóides são fitófagos, né? Menos de 1% das bactérias são agrícolas, né? Bactérias que estão no solo são prejudiciais. Então, a gente trabalhando esse microbioma do nosso solo, a gente tende a melhorar essa relação. A ideia para trabalhar com grãos aí é uma relação de 1:1. Então, é uma relação de ter volumes iguais, massas iguais de fungos e bactérias. Os protozoários ficam no segundo plano, mas são não menos importantes. Todos são importantes. Especialmente até os nematóides são importantes para trabalhar essa questão de um comer o outro, né? Predação, de se alimentar de bactérias, de fungo. É uma cadeia. Então a gente tem que trabalhar a cadeia de forma holística e pensando em manter a cadeia harmônica, né? Para os processos acontecerem. Então a Elaine fala que a gente não precisa de adubar, né? Não precisa de adubar, a gente precisa ter uma microbiota adequada, que ela vai solubilizar esses minerais que estão no solo, estão presentes na argila, silt, areia, então ela é drástica e semelhante ao Ernst, né? Assim, a visão pessoal, né? E aí ela é bem pontual nisso aí. Enfim, e aí isso se estende a todos os outros trabalhos. Por exemplo, ela não acredita que seja necessário trabalhar com controle biológico se você trabalha com chá de composto, né? Que é extrair esses micro-organismos, né? Disso e aplicar nas plantas. E aí a gente faz aplicação foliar também. Isso. Mas faz aplicação. Pode falar. E aí a ideia de multiplicar, o que é o trabalho da Elaine? Ela propõe a gente pegar um material orgânico diversificado, 60% de wood, né, que é madeira, 30% de green, que é o verde, e 10% de high N, que é o alto nitrogênio. Então, a ideia do composto dela é essa, 60, 30, 10, que você vai usar materiais diversos para compor cada parte dessas. Quanto mais diverso, melhor. Então, e aí, para quê? Para trazer micro-organismos de fora do sistema. Vai lá, coleta a serrapilheira da mata e coloca no 60% de madeira. Madeira, a ideia da madeira é triturada, né? Tipo cavaco, né? Enfim. E aí você vai lá e coloca 60% diverso, vai na busca da mata, porque é o que está mais nativo, né? Mais natural. Enfim. E aí você pega folha de mata, verde também, para comprar a parte verde, pega de bananeira, pega capim, alfafa, que é muito bom também, algumas gramíneas, porque vem alguns protozoários que ficam especificamente na bainha, sabe? Cara, o conhecimento dela é muito bacana nisso, sabe? De entender essas especificidades, né? Por exemplo, tem alguns processos que a gente faz para enriquecer mais ainda, que é especial a alfafa. A alfafa é incrível para poder trazer alguns protozoários, ela é rica em protozoários, sabe? Eles ficam ali na bainha da folha, enfim. E aí você usa também a mesma ideia para compor a parte dos estercos, né? Não só esterco, mas ela propõe usar alfafa, né? Ela gosta muito da alfafa também para a questão de compor o material rico em nitrogênio, né?
leguminosas em geral, né? Mas certo. muito alfafa, né? E aí tem que entender, né? A alfafa ela poderia entrar como verde, mas não é verde. Ela vai entrar como fonte de nitrogênio, né? Porque ela é rica em nitrogênio, assim as leguminosas. Então, se eu tenho leguminosas que são ricas em nitrogênio, como, enfim, crotalária, enfim, de algum andu, eu vou colocar em alto nitrogênio. Então, eu faço um composto disso, elevo essa temperatura, trabalho isso com uma constância ali de, no mínimo, 3 reviradas. Tem todo um processo específico que ela propõe para a gente revirar e passar todas as partes pelo centro da pilha para atingir a temperatura de 55 graus ali, né? E aí, depois de feito esse composto, naturalmente a ideia é trabalhar em torno de 2 até a ideia é 6 meses, deixar um composto maturar para ele ficar rico. E aí, depois desse composto feito, ele é o nosso inóculo. E aí ela trabalha com dois processos de multiplicação, né, digamos assim. Na verdade, um de multiplicação e o outro é uma extração. O primeiro é o chá de composto, que é um processo de fermentação. Eu vou usar uma parte desse composto como inóculo para ficar fermentando, agitando durante 24 horas. E aí eu coloco alguns ingredientes que será fonte de alimento para esses micro-organismos, vai multiplicar ali durante 24 horas, eu pego e aplico isso na minha lavoura, certo? Então eu pego e aplico via solo, a gente aplica também via foliar. Então tem vários trabalhos muito interessantes aí, o pessoal que fez o curso com ela já está fazendo outros cursos online, que a ideia era ter outro workshop esse ano, mas só que devido à pandemia tudo parou, né? E aí a ideia tem cursos online, né, que ela tem alguns módulos, e esse pessoal já está fazendo e tem muitos resultados muito satisfatórios na questão de reduzir o uso de pesticidas, os vários pesticidas, e até a questão de já ir melhorando o solo, sabe, a fertilidade, enfim. Alguns resultados bem interessantes, especialmente para as frutíferas aí. Tem um amigo aí em Goiânia, aí, o Marcos, um camarada, o irmão do Paulo Borges, faz um trabalho fantástico lá com goiaba, ele estava para desistir, uma história. Mas, assim, que legal. Sabe, assim, tem resultado, sabe? Com dedicação, com capricho dá para fazer. E aí, muito bom. Outro processo que eu estava falando, só para completar, Tá. Acabei colocando aqui sem querer, agora a gente volta nas fotos. Vai lá. Beleza. É o extrato que você passa e faz tipo um chá, um café, sabe? Você coa ali a água, o processo natural, sem pressão, sem nada, você só coa ali, vai extrair e você pega e aplica também. Então, são processos distintos e a ideia é trabalhar com isso e também com a compostagem. Você pega um solo aí, tipo, cara, umas pastagens que a gente vê aí, que o pessoal chama de pastagem, né? Que às vezes já não tem nada lá, o gado tá comendo a raiz. Você pega uma área daquela, a ideia é você pegar e trabalhar com composto. Mas você já pegou um capinzinho que tá aí, tipo, cara, 15 centímetros, um capinzinho. Cara, dá para trabalhar ainda, dá para, se forçar a barra, você trabalha com a recuperação, vai em sem composto também, aí você já vai indo. Você tem que ler o ambiente, se o ambiente está muito degradado, é interessante investir numa compostagem, o resultado é interessante porque você está induzindo ali muito carbono no solo e micro-organismos. E o composto dela não é focado em nutrição, o composto dela é micro-organismos. Então a ideia do composto dela é micro-organismos, né? Que eles que vão dar o equilíbrio para o solo e para as plantas posteriormente, né? Muito bom, bem claro assim a forma de trabalhar, muito legal conhecer. E tem um lance do monitoramento também, né? Do uso de microscópio, né? Envolvimento de especialistas de identificação, né? Tem as chaves de identificação, tem tudo isso, né? Importante monitorar como que isso desenvolve ao longo do tempo, não é isso? Isso. A ideia é estar acompanhando desde o seu composto, né? Ela propõe tudo see on the microscope. Tudo que você pergunta, normalmente a resposta é essa, sabe? Mas ela te chama sempre para olhar no seu microscópio e ver o que está acontecendo
em cima dos conceitos que ela te ensinou, você vai perceber isso e vai estar comunicando sempre, normalmente, com algum mentor e trabalhando para corrigir alguns pontos e observar. Você tem que conhecer seu solo e seu composto, seu chá. A ideia é, cara, a partir de todo o processo, sabe? Conhecer todo o processo. É tipo, colocou no tanque do pulverizador, tinha X de micro-organismos. A hora que eu apliquei, se eu conseguir coletar a gota lá na folha, pôr uma lâmina lá em cima, uma gota acertou, leva para o microscópio para ver se a estrutura do meu pulverizador, as curvas, a pressão, não está matando esses micro-organismos. Entendeu? Então, assim, tem uma série de adequações que a gente tem que se atentar. Muito bom. Conhecendo a vida do solo, né? Que é um universo à parte. Rubens, a gente está chegando mais para a parte final aqui. O Rubens compartilhou algumas fotos que eu quero mostrar e ele vai falar um pouco. Esse daqui eu acho que é o sistema agroflorestal aí, né? Em Paracatu, né? Isso aí aqui em Paracatu, estava com um ano mais ou menos do sistema, acho que um pouco menos. Aí era limão, mogno e o capim mombaça na entrelinha. Dá para ver um rastro de pulverizador aí, a gente trabalhava com um tubo atomizador, né? Aquele tipo para laranja, que o pessoal acho que já deve ter visto aí, para laranja comum. Aquele que joga lateral, a gente jogava calda bordaleza aí para os mamão e biofertilizante, né? Sempre colocando. E aí, isso fui aprender aí que tem cura para a meleira do mamão. A cura da meleira no mamão é biofertilizante toda semana, enriquecido com silício, com pó de rocha. Você pega um pó de rocha e faz um biofertilizante no capricho. Qual receita? Pega qualquer um aí e faz com capricho e usa bastante pó de rocha e aplica toda semana que vai funcionar. Descobri isso aqui. Biofertilizante semanal, então, aplicando com silício, com pó de rocha. Isso, pó de rocha. Essa era a parte da produção lá de vocês aí, né? Isso, essa era a nossa packing house adaptada lá, que era uma casa antiga lá de funcionários. E aí essa foi o começo logo das colheitas, né? A gente estava colhendo lá muita banana, mamão é aquele embaladinho no papel lá. Tinha uns maracujazinhos de bobeira também. Muito bom. Isso aqui ainda é lá, né? Dá para ver a mandioca, algumas linhas igual você falou, né? Era a mandioca. Isso, no fundo tem mandioca, tem um pezinho de limão aí que foi podado. Então, o resultado bem interessante. Cara, irrigado, uma adubação de primeira, estilo João lá, com horta, mas só trabalhando em frutas. No canteiro, né, das frutas, a gente fez uma adubação pesadíssima, tipo semelhante à horta. E nas laterais a gente não trabalhou com muita adubação não, só um pouquinho só para viabilizar o capim e a mandioca mesmo. Ah, muito legal. Esses aqui já são lá de Caldas, é isso? Essas fotos? Não, esse aí ainda é aqui em Paracatu. Isso aí é em Caldas, certo. Esse aí foi em Caldas, foi um sistema que a gente fez com 6 metros, coloquei uns maracujá no meio. Não gostei muito não, porque depois o maracujá fica muito na sombra. Mas, enfim, foi experiência. Mas cresci. Essa é Paracatu? Não, isso é em Caldas também. Ah, também. Tá bom, beleza. Tinha poucas fotos de Caldas lá. Essa? Isso é lá em Caldas também. As mesmas linhas que estão mais velhas e eu continuei abrindo linhas na área de pasto, fazendo canteiro. E aí depois eu falei, cara, vou passar a fazer canteiro um atrás do outro, igual o João. Meter horta no meio dessas coisas aqui, porque eu não gostei do maracujá e fui fazendo horta. 2 canteiros de horta e um de fruta. Aí fui abrindo assim. E eu tinha uma outra área para cima que era só horticultura, né? Mas só que eu trabalhava os conceitos tipo de agrofloresta, as combinações de hortaliças, né?
Uhum. Não, muito bom. E essa daqui é Paracatu aí também. Não, essa aqui é lá na área da nossa, lá em Caldas, lá na agrofloresta. Ah, Esse pé de legal. mandioca aí deu mais de 14 quilos, não me lembro quanto, certinho, Um 14 pé. quilos. Então, tipo assim, plantei couve, alface, essa combinação desse canteiro foi couve, alface, rúcula e mandioca. Colhi colhi a rúcula, colhi alface, colhi couve, porque eu plantei no começo da seca, a couve deu a seca inteira, 6 meses, top. No final, com 10 meses mais ou menos, 10 a 12 meses, eu colhi essa mandioca, com 14 Cara, quilos. incrível, muito bom. Isso aí. Área adubada, né? Enfim, mas a questão que que eu acho que eu sempre toco nessa tangente, assim, a gente tem que pensar em viabilizar os sistemas agroflorestais, sabe, Murilo? Aham. Porque eu vejo muita galera querendo trabalhar com agrofloresta, cara, eu fui mexer com esse trem, bicho. Você tá aí na lida, você sabe como é que é. Essa área é uma área que encanta, mas dá muito trabalho e tem que ser Exato. trabalhado com muito critério para ser viável. Se não for viável, se as contas não fechar, se você não planejar seu sistema, você não consegue sustentar seu projeto, sabe? Então, acho que é sempre muito importante pensar nas culturas, pensar no como você vai trabalhar para viabilizar seu projeto. Esse é um grande passo. Muito bom. É isso aí, estou de acordo e concordando. E Rubens, só para a gente tá chegando na parte final, como eu tinha falado, a gente não falou aqui, mas eu acho que é importante. Vocês têm feito um plantio orgânico aí, eu acompanhei, né, pelas publicações, inclusive o Instagram do Rubens é Rubens Kramer, que está aí, né, nessa live, para quem for assistir depois no YouTube, Rubens Kramer, e também ele publica no A Roça Regenerativa, não é isso? Isso, Tá, exato. tá. A respeito do cultivo orgânico de grãos, no caso, vocês estão com essa experiência aí de cultivo tiveram cultivo de feijão, né? Como é que tem sido aí em níveis de produtividade? Quais são os maiores desafios para essas para fazer uma agricultura orgânica em larga escala, na sua visão? Murilo, assim, pensando em agricultura em larga escala, acho que a questão que nós nos deparamos, tivemos, digamos assim, uma grande preocupação na questão do feijão foi o mato. O mato é uma questão que preocupa muito no monocultivo, né, Uhum, de grãos. Mas a gente teve um equipamento muito interessante chamado Shopstar. Tem vídeo, eu tenho nos dois, no meu Instagram e no da Roça Regenerativa. A gente tem um pouco dele lá. É um aham, equipamento que ajuda muito, faz um trabalho fantástico. Ele copia as linhas, se desloca, sabe? Então você tem uma perca insignificante, né, de certo. plantas ali cortadas. Cara, achei que seria muito complicado a questão de pragas, mas foi Mas só para assim entender, Rubens, relativamente tranquilo. esse implemento ele faz a capina, então nas entrelinhas do plantio, é isso? Isso, ele faz a capina nas entrelinhas, mas ele tem um sistema um pouco mais delicado e sofisticado de uns discos com dedos de borracha de silicone que ele faz assim entre as plantas. Então ele dá uma Ah, entendi. balançada, cara, dá uma judiada na planta assim. Não é muito bonito não é gostoso de ver trabalhar não, sabe? Dá uma dosinha na hora assim, mas cara, é um Mas o trabalho resultado sabe, que você bom. fala assim, você fica assim, será que faz tanta diferença? Mas faz, cara. É um equipamento muito bom, sabe? Então, e aí ele se desloca entre as linhas para copiar esse movimento que a plantadeira possa ter feito de deslocar e o próprio trator, enfim. É um trabalho fantástico dele. E Muito bom. aí, em cima das pragas, a gente teve um resultado muito interessante, trabalhando com os produtos comerciais aí, né? Então, trabalhando com Bovéria, Metarrhizium, um BT, que é o Bacillus thuringiensis para as lagartas, Uhum. trabalhando com espinosina também, que é
ficou na retaguarda, mas a gente não usou, né, no caso do feijão, que é um outro produto comercial também, enfim. E a gente teve, digamos assim, uma preocupação maior, porque na nossa região aqui tem mofo branco. Então, talvez a maior preocupação nossa fosse o mofo branco. Então, não sei se você já tem uma experiência com mofo branco, o que você já viu Não, dele. bem pouco. Então, o mofo branco ele é uma preocupação, cara, violenta, porque nós tivemos 3, 4 aplicações de químico aqui na lavoura, sabe, na área convencional, produto caro, teoricamente bom, né, da agricultura, ferramenta, a melhor ferramenta que tinha de químico, então, e perdendo ainda, sabe, o mofo, a doença atingindo, você não conseguindo controlar. Imagina você acreditar no controle biológico, que isso, cara, que o controle biológico, infelizmente, ele, em alguns aspectos, ele é um pouco menos eficiente, né? Ele é muito mais preventivo do que curativo. Então, e a gente, enfim, conseguimos ter um resultado excelente em cima do mofo branco. Suamos, fizemos várias aplicações de tricoderma, né? E aí a gente usou de 2 empresas diferentes, fomos mesclando os tricodermas. E, cara, outra questão é time também, a gente plantou um pouco mais tarde, então o mofo branco tem uma questão de clima, então a gente sai do clima frio, porque ele é diferente dos outros fungos, ele gosta de climas frio e úmido. Então, se eu sair com a minha flor, a minha florada, o meu período reprodutivo lá na segunda quinzena de agosto, isso aqui na nossa região Minas e Goiás, aqui, ó, a gente sair numa temperatura, uma média um pouco maior, aí, 3, 4 graus, já faz toda a diferença. Então, ir trabalhando com controle biológico, preventivo, pensando em calendário também, sabe? Aplicação toda semana, quando não é para pragas e doenças, para as pragas é para doença. Então, assim, mas é um resultado muito interessante, sabe? Conseguiram uma boa produtividade. Oi? Uma boa produtividade, sua avaliação assim, geral foi boa, positiva? A produtividade foi boa. A gente teve uma média de um pivô aqui com 46 sacos, a outra com 40. Um lado foi 42, porque o pivô é muito grande, um lado 42 e o outro 44 de média. Mas uma produtividade dentro do esperado que a gente tinha previsto. Para a produção orgânica. A ideia era de 40 a 50 sacos, né? A gente estava dentro dessa amplitude, a gente estava atingindo o objetivo, né, do planejado. Muito bom. Beleza, Rubens. É bom saber para quem está no campo, na lida, né, dessas possibilidades de plantio e cultivo, né, a necessidade da gente, para plantio orgânico em larga escala, a gente vai precisar desenvolver ainda muita coisa, tem muitas startups, empresas novas, né, nascendo para trabalhar com biológicos, então abre um campo de atuação profissional incrível para novas profissionais aí do mercado, né? E é muito bom ouvir de quem está aí na linha de frente, né? Trabalhando com isso. E é isso. Eu sinto também que a cada dia mais que a gente trabalhar para melhorar o solo, menos a gente vai ter necessidades de combate e trabalhar na parte de defensivos, né? Mesmo biológicos, né? Então, por isso que a gente tem que entender esses princípios e fazer isso. Mas eu tenho uma pergunta que eu tenho feito para todos, Rubens, e eu acho que para você também vale, porque você também vem da agrofloresta, tem trabalhado agora mais com agricultura orgânica, né, biológica, mas para você, assim, qual que é o grande poder da agrofloresta, né, essa visão, né, de plantio para você, o que ela traz de mais importante, né, para você? Murilo, eu acho que aí assim, eu fui conhecer a agrofloresta no momento que eu estava muito reflexivo na questão de como a gente vai impactar o mundo. Então, quando eu ouvi o Pedro Paulo Diniz falando naquele vídeo lá, né, que é possível e a gente fazer em larga escala, né, o trabalho do Enes, e enfim, depois a gente vai conhecendo lá o Henrique, né, nunca tive na propriedade dele, mas e aí você vai conhecendo a profundidade, né, do trabalho da agrofloresta. Eu acredito na agrofloresta realmente como para uma solução, um remédio, uma ferramenta, o que seja,
para o momento do caos. E eu acredito que, infelizmente, nós vamos caminhar para o caos. Isso é inevitável. Eu não vejo outra saída, nós já estamos nesse caminho. E é como quando você entrou num corredor da boiada, sabe? Você está no meio, não tem como voltar. Você está na seringa lá para vacinar, né? Para quem conhece. Então, assim, eu acho que é irreversível, né? E outro dia meu sobrinho postou no Stories lá, o mundo tem 7 anos para o colapso lá acho que em Nova York, tem um relógio lá do Apocalipse. Então, cara, é inevitável. Inevitável, eu acredito que quem tiver sua área vai ter comida. Eu acho que assim, para quem não pensa em si, pensa no seu egoísmo, que você vai estar vivo, você vai ter água e comida. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Como ferramenta lá a longo prazo, né? Para sobrevivência. E outra, para a questão de curto prazo e longo prazo, pensando na boa perspectiva, a gente plantar agrofloresta, viabilizar isso para conservar a água. Acho que a água se planta, não tem dúvida disso, o Ernest já provou. Várias outras pessoas que eu conheci plantavam água, não como o Ernest, mas plantam água com árvores, fazendo outro tipo de trabalho. Então, acho que o trabalho que a gente percebe da agrofloresta é descompactar solo, né? Sem pensar nisso, mas pensando em plantar água, descompactar solo para toda a gota que cair, ela infiltrar. Então, ali eu tenho condição para estabelecer frutas, sistemas com arbóreas, pensando num sistema que eu consiga produzir muito alimento em pequenos espaços e ter água. Muito bom, meu amigo, muito bom. A gente está chegando aqui realmente nessa parte final. Tem alguma coisa que você que a gente não tocou, que não falou, que você queira falar, comentar, divulgar alguma coisa? Fique à vontade, esse espaço é seu, meu amigo. Pô, beleza, amigo, obrigado. Cara, acho que é basicamente isso. Eu tenho publicado algumas coisas de controle biológico, alguns trabalhos. Quem tiver interesse em estar aprendendo um pouquinho aí, mas só está entrando aí, acompanhando o que a gente está postando. A gente está com trabalho, estou fazendo um trabalho na roça regenerativa, né? Trabalhando com essas postagens um pouco mais forte. Quero direcionar um pouco mais para lá alguns trabalhos, né? De divulgar, de começar algumas lives, né? A proposta é a gente começar ainda esse mês com lives semelhantes a que vocês fazem aí, permanente, para estar explicando e abordando alguns assuntos de controle biológico, educação verde, de pó de rocha, dos vários tipos de agricultura, né? Sintrópica, orgânica, agricultura sustentável e por aí vai. A gente ir tratando de alguns conceitos, né? Então, ensinando, contribuindo com o pessoal aí, com um pouco que a gente sabe. E é isso. Compartilhar o conhecimento aí. Em breve, acredito que a gente vai estar com alguns cursos aí também para ensinar um pouco de controle biológico e desse trabalho aí. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. Acompanhe o trabalho do Rubens, já é uma referência para esse trabalho que a gente precisa, né? Só fazer um registro aqui, né, para quem está, às vezes, acompanhando as nossas lives, né? A gente tem falado prioritariamente com agroflorestores, né, que estão trabalhando na linha de cultivo orgânico, e a gente está falando com o Rubens que vem fazendo um trabalho dentro de uma propriedade que tem áreas convencionais, mas que está buscando cada vez mais trabalhar uma transição até chegar num plantio orgânico. E isso é muito louvável. Para quem conhece o campo sabe que isso é um avanço já gigantesco. Então, o que a gente precisa é se aproximar mais da realidade dos agricultores brasileiros, entender, né, que muitas vezes esses agricultores que são tão condenados são reféns de um sistema, né, que vem de um sistema familiar e de uma dependência, mas que hoje a boa notícia é que a gente tem um caminho de transição, um caminho que pode chegar no futuro, quem sabe um dia ter grãos junto com sistemas agroflorestais. O Ernest está trabalhando para isso, a gente pode ter isso juntos, né, em sistemas que tenham grãos e árvores juntos. A gente espera que isso seja possível no futuro. Mas esse caminho da transição que a gente está trilhando. E o Rubens está aqui hoje para falar, e falou muito bem com a gente, para mostrar a realidade do cultivo
agroecológico de grãos, do sistema de produção em larga escala. E eu estou muito feliz de ter falado com você nessa noite, Rubens. E a gente tem aqui uma pergunta que foi mandada, um comentário, teve um comentário aqui, tipo, aplicação de químicos como uma coisa, tipo, assustadora. Não, isso é uma realidade. Para produzir, depende, né, dos desequilíbrios que se tem, depende de algumas aplicações, mas é isso que eu falei, né? A gente está no caminho de transição. E tem uma pergunta aqui, Rubens, do Hugo, que é o seguinte: sem trator após o plantio, deixa eu compartilhar ela aqui na tela. Sem trator após o plantio de adubação verde, basta roçar com roçadeira e plantar, e a rebrota? Repete para mim, Murilo, eu não ouvi. Não, ele está perguntando o seguinte: sem trator, né? Assim, após o plantio de uma adubação verde, né? Ele só precisa roçar aquele material, ou ele vai incorporar também para plantar depois? Ou ele só basta roçar para fazer um plantio ali no meio? Cara, com a adubação verde, o ideal é que a gente sempre trabalhe com a roçada. A roçada, ela vai ser o manejo, né, de ceifar essas plantas, ele vai ser sempre próximo do período de florescimento ali, pré-florescimento. Então a gente maneja, roça, né, esse material pré-florescimento ali, que é o estágio onde a gente tem maior ciclagem de nutrientes, maior eficiência ali. E o ideal é fazer isso, né? Roçar e fazer o plantio, dá para fazer o plantio direto em cima desse material. Então, se você não for usar veneno, que é o caso que a gente tem buscado também, uma vertente, trabalhar com algumas plantas que você roça e ela não rebrote depois, por exemplo, algumas crotalárias, né? Então, é importante, se eu plantar uma gramínea lá, infelizmente eu vou ter que dessecar ela, usar, não tem jeito. Uhum. Isso é uma realidade também, para quem não conhece ainda, mesmo os agricultores que estão fazendo essa transição, já é positivo ter um campo sempre verde, com gramínea, mas antes do plantio vai ter que fazer, dissecar essas gramíneas. Um dia a gente vai chegar, quando tiver as máquinas que o Ernst está trabalhando, a ceifadeirazinha, mas né, nesse caso ele está falando sem trator, então é roçadeira, né, faz a cobertura do solo, você pode abrir só suas linhas de plantio. Pode ser na mão, pode ser com um tratorito, você pode fazer as suas linhas de plantio, né? Acho que é isso. Isso, exato. Dá também, desse jeito. Muito bom. Você vem, roça, joga tudo em cima lá, depois que você plantou, você roça a lateral e joga tudo para dentro ali, aquele material para cima do canteiro, né? Para fazendo a cobertura do canteiro. Eu estou tentando tirar aqui esse comentário, deixa eu ver se eu conseguir. Beleza. Essa pergunta, na verdade. Rubens, meu amigo, eu vou ter que encerrar essa live de hoje, mas eu gostei muito dessa prosa. Tá feito aqui um registro importante que eu sinto, que seu trabalho é um trabalho de inspiração. Eu mesmo preciso estudar mais para entender mais de dinâmica de solo, no sentido dos micro-organismos, né? Entender esse trabalho da Elaine. Eu quero aprofundar mais para poder aplicar isso também em campo, né? E de controle biológico também. Às vezes são ferramentas que estão disponíveis, a gente não sabe, né? Que eu venho não venho do campo agronômico, né? Eu estou adentrando dentro do campo agronômico, então eu sempre acho muito bom. Grato, viu, meu amigo, por essa disponibilidade de a gente falar essa noite aqui. Eu que agradeço, Murilo. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar conversando aí com o pessoal, estar compartilhando esse pouquinho desse aprendizado que nós estamos fazendo aí. E acho que a mudança começa, como você disse mesmo, acho que é isso. A gente tem que perceber que, infelizmente, a nossa agricultura aí, ela desde os anos 50, aí, pautada no mundo inteiro em químicos. Ninguém usou químico e usa o químico que gosta, usa porque alguém apresentou como uma ferramenta útil que resolve os problemas, né? Então a gente tem que estar descobrindo essas outras ferramentas que vão resolver os problemas sem químico, né? Então esse é o trabalho do Ernest, da Elaine e todos os outros que a gente tem visto aí. Obrigado. Muito bom. E até a próxima. Valeu, Rubens. Boa sorte aí, bons plantios, né? A gente está na época aí de preparo e plantio. Que dê tudo certo aí nesse ano e que o manejo seja próspero também. Valeu, meu amigo. Gratidão, viu? Valeu, obrigado. Tudo de bom. Um grande abraço, até mais.